Olá! Nós estamos iniciando uma série de vídeos onde nós iremos tratar de 4 temas. O primeiro tema, que é este vídeo, nós iremos tratar sobre a tecnologia do blockchain. O que é o blockchain e como funciona essa tecnologia. Já em nosso segundo vídeo, nós iremos tratar dos smart contracts, os contratos inteligentes, o que são, como funcionam. No nosso terceiro vídeo, nós iremos falar sobre as moedas virtuais, bitcoins e outras moedas. Qual é o comportamento dessas moedas? Como é feita a mineração? Quais são os cuidados que devemos ter na aquisição e manipulação dessas moedas? Como é o seu funcionamento? E finalmente, em nosso quarto vídeo, nós iremos traçar algumas considerações jurídicas e legais a respeito dessas tecnologias, ou seja, como é a questão legal do blockchain. Quais são as questões legais referente aos contratos inteligentes, os smart contracts, e as moedas virtuais, como o governo brasileiro e o mundo vem se posicionando em termos legal frente a essa disruptura das novas moedas digitais ou das criptomoedas. Então, eu convido a todos para acompanhar essa série de vídeos e deixar os seus comentários com questionamentos ou sugestões para outros materiais. Nós iremos falar então, hoje, sobre blockchain. Blockchain. A razão pela qual nós iremos tratar deste tema é para criar um linguajar comum entre os operadores do direito, porque eu tenho percebido vários colegas tendo alguma dificuldade em entender a tecnologia existente atrás das criptomoedas, como exemplo Bitcoin. Para que nós possamos ter um bom entendimento do comportamento dessas criptomoedas, faz-se necessário entendermos minimamente como que é a tecnologia que dá suporte às criptomoedas. E a tecnologia que dá suporte não somente às moedas virtuais, mas também, por exemplo, aos contratos inteligentes, smart contracts, é o blockchain. E é sobre isso que nós iremos falar nesse vídeo. A primeira coisa que nós temos que entender para a sincronização do entendimento de linguagem é a diferença entre Bitcoin e blockchain. Bitcoin Bitcoin e blockchain são tecnologias e são coisas diferentes. O que nós iremos tratar nesse vídeo é sobre blockchain. Blockchain é a tecnologia que permite o funcionamento das criptomoedas, por exemplo. Blockchain é a tecnologia que permite o funcionamento dos contratos inteligentes, dos smart contracts. Então, tanto as moedas virtuais como blockchain, criptocoin e outras moedas semelhantes, assim como os contratos inteligentes, eles operam sobre a tecnologia blockchain. Então, o primeiro conceito que é fundamental nós termos entendimento é que Bitcoin é diferente de blockchain. São dois conceitos distintos. O que nós iremos tratar nesse vídeo é do conceito de blockchain. Antes de nós entrarmos efetivamente na tecnologia de blockchain, nós temos que entender qual é o conceito ou qual o problema que blockchain se propõe a resolver. Blockchain se propõe a resolver um problema referente à transferência de valores. Transferência de valores. Vamos supor que nós tenhamos duas pessoas querendo fazer transferência de valor. A pessoa A deseja fazer uma transferência de valor
para a pessoa B? Primeiro, a pessoa A está no Brasil, ponto .br, e a pessoa B está no Japão, B está no Japão. Atualmente, para que essa transferência ocorra, nós precisamos de um terceiro intermediário confiável. Então, nós temos entre A e B um terceiro intermediário confiável. O que ocorre atualmente, então, quando A quer transferir um valor, A no Brasil ou em qualquer outro local, quer transferir um valor para B no Japão, no nosso exemplo. A precisa contactar um terceiro confiável, que atualmente é o banco, falando, eu desejo transferir, vamos supor, R$10 para B. Esse terceiro confiável vai, entre outras coisas, identificar B, ver se B é um ente existente de fato, os seus dados bancários e, finalmente, ele transfere esse valor para B, 9,5. Quais são os problemas existentes? Primeiramente, que nós precisamos desse terceiro confiável. A segunda questão é que esta operação atualmente leva 3 dias ou mais. E o terceiro problema é que existe um custo atrelado a essa transação. Então, o blockchain ele propõe a 3 questões. Primeiro, ele fala, não há necessidade de um terceiro intermediário confiável. A segunda questão, ele fala, eu realizo a transferência em tempo real. Não vou gastar 3 dias, eu sou rápido, eu resolvo isso em tempo real. E a terceira questão, o custo de operação no blockchain é menor que o custo que as instituições financeiras ou o terceiro intermediário confiável cobra. Então, eu tenho um custo menor. Essas são as 3 questões referentes à transferência de valores que o blockchain se propõe a resolver. Mas o blockchain não é aplicável somente à transferência de valores. O blockchain também é aplicável, como nós veremos em aula seguinte, ao contratos inteligentes, ao smart contracts, permitindo a execução, confecção de contratos em tempo real, sem também a intervenção de um terceiro intermediário. Nós trataremos dos smart contracts num próximo vídeo. Vamos continuar agora falando sobre o blockchain, entendendo um pouco mais como que a tecnologia funciona. Um conceito importante para nós entendermos a tecnologia de blockchain é o conceito de livro de registro. Vamos entender como funciona ou como se dá esse conceito de livro de registro. Vamos supor que nós tenhamos uma rede com 4 participantes. Participante A, participante B, participante C e participante D. No momento original, que nós chamamos de gênese, A, então, por alguma forma que nós vamos entender futuramente, tem um valor de R$10. Então, é criado no livro de registro um registro dessa informação, aonde lá está que A tem 10. Agora, A deseja transferir para B um valor de 5. Então, A transfere para B 5. Nesse livro de registro é criado um novo bloco de informação, aonde vai estar registrado que A transferiu para B 5. E este bloco de informação, ele é vinculado, ele é linkado ao bloco anterior.
Agora, B quer transmitir ou transferir para D 3. Então, B transfere para D o valor de 3. Cria-se no livro de registro um novo bloco de informação, aonde é registrado que B transferiu para D o valor de 3. E esse bloco ele é vinculado, ele é linkado ao bloco anterior. Finalmente, D quer transferir para C o valor de 1. Então, D transfere para C 1. Como as operações anteriores, no livro de registro é criado um novo bloco, aonde nós teremos então que D transferiu para C o valor de 1. Ou seja, cada operação, e essa informação é linkada, é vinculada ao bloco anterior. Ou seja, cada transação que ocorre na rede é registrada neste livro de registro. Então, nós podemos observar que aqui existe uma vinculação de uma transação a outra. Perceba que são blocos, e esses blocos estão conectados, é o chain. Bloco chain é uma sequência de blocos. O que importa entendermos agora é que essa vinculação é realizada através de todos os participantes da rede. Ou seja, cada um dos elementos da rede possui uma cópia desse bloco. E o que é feito quando uma nova transação acontece? Todos os participantes, em tempo de rede, em tempo de computação, eles vão validar se aquela transação é válida ou não. Então, se, por exemplo, A tentar transferir para C um valor de 10, toda a rede vai identificar que essa transação não é válida, porque A começou com 10 e transmitiu 5 para B. Logo, A tem somente 5. Se A tentar fraudar transferindo 10 para C, A não dispõe desse valor. Como cada integrante da rede possui uma cópia destes blocos, então todos eles vão rejeitar aquela transação. Com isso, nós entramos num conceito importante agora, que é a descentralização. Ou seja, numa rede blockchain não há um blockchain centralizado. Na verdade, cada um dos participantes da rede possui uma exata cópia de todas as transações que acontecem na rede. Então, estes blocos de informações aqui, que antes nós representamos de forma centralizada, numa rede de blockchain existe uma cópia de cada um desses blocos dentro de cada um dos participantes. Então, todos os participantes possuem uma cópia desse bloco. Com isso, você acaba com a necessidade da centralização de um terceiro central confiável para validar as transações. Uma vez que cada participante tem uma cópia do bloco de transações, qualquer transação não legítima que acontecer na rede, esses demais participantes vão identificar essa tentativa de transação não legítima e vão rejeitar, não vão permitir que essa transação ocorra. Então, cada participante da rede tem agora uma cópia do bloco. Com isso, nós eliminamos, como dito anteriormente, a necessidade de um terceiro central confiável, pois cada um dos elementos participantes da rede possui uma cópia do bloco de transações. Isso nos leva a um outro problema: como validar a sincronização dessas diversas cópias existentes entre os vários participantes. Essas cópias têm que ser exatamente a mesma, para que você mantenha a estabilidade de confiança da rede. Isso já é uma questão resolvida, que nós veremos agora em seguida
como que a arquitetura ou a tecnologia blockchain resolve essa questão da sincronização dos elementos através de um processo conhecido como mineração de coins ou mineração de blocos. Nós já entendemos que existe uma cópia da cadeia de blocos em cada um dos participantes. Nesse exemplo aqui, eu estou representando somente, a título de exemplo, a cópia do participante A e B, mas todos eles têm uma cópia. O que nós iremos agora aprofundar é o entendimento de como se dá essa sincronização dos blocos, dos blockchain, entre os diversos participantes com a sua consequente validação, de forma a que uma transação não legítima ou uma transação fraudulenta possa entrar na cadeia de blocos. Para nós entendermos o conceito de mineração, vamos usar um exemplo. Vamos supor que nessa nossa rede, A começou no genes, na geração, com 10. A transferiu 5 para B. Isso gerou um bloco, A transferiu para B 5 e todos os nós da rede têm uma cópia dessa informação. Depois, B transferiu para B 3. Da mesma forma, vai ser gerado uma informação na rede e todos os nós na rede vão ter a informação de que B transferiu para D 3. Isso é linkado e automaticamente em tempo real é criado uma cópia de que B transferiu para D 3 e isso é linkado. Como que acontece essa linkagem e validação? Vamos entender. Vamos supor agora que B queira transferir para C um valor de 2. Isso vai criar um novo bloco informando que B transferiu para C o valor de 2. Nesse momento, esse bloco ainda não é válido. Irá uma cópia desse bloco para todos os elementos, mas faz-se necessário que exista uma validação desse novo bloco. Quem faz essa validação são os mineradores. Quem são mineradores? Os mineradores são nós, são agentes especiais. No nosso exemplo, vamos supor que tanto D quanto A são mineradores, mas poderiam também ser mineradores B e C, ou todos. No nosso exemplo, A e D são mineradores. O que ocorre então quando um novo bloco, que até então é inválido, entra na rede? A e B começam a competir para ver quem consegue primeiramente validar essa transação. Quem primeiro validar essa transação é recompensado financeiramente. No nosso caso, o minerador que primeiro resolve, que primeiro valida a transação, é recompensado com bitcoins. Então, o que é o processo de mineração? Quando uma nova transação é lançada na rede blockchain, os mineradores começam uma competição que tem como propósito 2 pontos. O primeiro ponto é validar a transação. Validar a transação é um processo simples, porque simplesmente ele vai fazer uma matemática. Já que todos têm cópia do bloco, ele vai verificar se B realmente dispõe de 2 para transferir para C. Logo, validar computacionalmente não é um grande desafio. Mas além de validar, ele tem que localizar uma chave, uma key. Esta chave permite com que o minerador inclua esta transação dentro do bloco. Isso é um desafio computacional.
porque essa chave é gerada dentro da rede de forma randômica. Então, o primeiro minerador com maior capacidade de processamento naquele momento que conseguir descobrir essa chave vai poder liberar o bloqueio do bloco e incluir aqui a nova transação. Então vamos supor que B conseguiu localizar essa chave. Então B vai incluir no bloco a transação de que B transferiu para C2. Vai linkar isso e vai imediatamente replicar isso em toda a rede. Então toda a rede passa a ter uma cópia de que B transferiu para C o valor de 2 e isso passa a ser linkado. Quando D conseguir fazer isso, ele é financeiramente, no nosso caso com bitcoins, recompensado por esse cálculo. Todas as demais máquinas mineradoras param de tentar minerar essa transação e partem para a mineração de novas transações. Como que então é feito a garantia contra a fraude? Percebemos que esse processo de mineração garante que não vai existir transações fraudulentas. E outro detalhe, as transações já ocorridas não é possível alterá-las. Ninguém consegue reescrever um bloco anteriormente gerado. Se alguém tentar gerar a escrita ou reescrever num bloco que já foi vinculado à cadeia, todo o sistema vai emitir um alerta falando que aquela transação é inválida e não vai aceitar ela dentro da cadeia. Então, a cadeia de registro ela se comporta com a inclusão de novos registros ao final do bloco. E esses novos registros, eles são validados e certificados através da chave, através dos mineradores. O primeiro minerador que consegue identificar essa chave randômica é recompensado com bitcoins pelo serviço executado. Automaticamente é realizado um broadcast, uma comunicação em toda a rede que a solução foi encontrada. Os demais mineradores param de minerar e passam a minerar um novo desafio. Ah, mas quem pode ser minerador? Tecnicamente, todas as máquinas da rede podem ser candidatas à mineração, podem fazer mineração. Entretanto, fazer mineração tem um custo computacional e gasto de energia. Então, para a realidade do Brasil, não é interessante, não vale a pena fazer mineração. Por quê? Porque para você fazer mineração, você precisa de muitas máquinas ligadas com alto poder de processamento. E você manter muitas máquinas ligadas gasta muita energia elétrica. E a matriz energética do Brasil é uma matriz energética muito cara. Então, ao final, o que você vai receber como recompensa pela mineração de bitcoins não vai pagar o gasto que você terá com energia elétrica para deixar várias máquinas com elevado poder de processamento realizando mineração. Em termos gerais, então, é este o funcionamento do blockchain. Entendido o funcionamento do blockchain, em nossa próxima aula nós iremos falar dos smart contracts, os contratos inteligentes que funcionam sobre a rede de blockchain. Depois nós iremos falar sobre Bitcoin, que também dependem da rede de blockchain, e finalmente iremos fechar na quarta aula com questões jurídicas e legais referente a essas novas tecnologias detidamente em relação às moedas virtuais. Até breve.